Olá, para você que é professor do presencial e agora recebeu o convite para dar aula de graduação ou pós-graduação na modalidade EAD, eu tenho algumas dicas para você parar de se preocupar com a condensação dos conteúdos, já que à noite você gasta em torno de 3 horas a 3 horas e meia para concluir um conteúdo e agora no EAD te disseram para fazer isso em 30 ou 40 minutos. Isso vai mudar muita coisa e eu tenho certeza que é uma dificuldade tua e é assim como foi também uma dificuldade minha. Portanto, eu quero aqui compartilhar algumas experiências e mostrar que é possível sim condensar esse conteúdo. Afinal de contas, você deve eliminar em torno de 90% do tempo que você gastava na aula presencial, porque a aula EAD realmente ela é super condensada, objetiva e efetiva. O primeiro passo é a mudança de mindset. A primeira dica é não conte histórias. Nós costumamos contar histórias como professores, principalmente os mais vividos, acabam contando as suas histórias pessoais ou a história de colegas ou então a história das empresas na qual trabalharam. Isso não é mais possível porque o conteúdo tem que ser condensado, então essa é uma atividade que deve ser eliminada da sua prática nas aulas à distância. Outro aspecto importante é que se você for citar cases, procure cases de empresas grandes e conhecidas de todos. Lembre-se que não há como fazer explicações mais detalhadas, porque não há, novamente, tempo para fazer isso. Então, cases somente se for de grandes empresas e empresas que todos conhecem ou pelo menos tiveram em algum momento algum contato. Outra dica importante é que você não tem interação com os alunos, então não adianta você utilizar de tarefas ou pedir para que os alunos façam alguma tarefa durante a aula. As tarefas podem ser encaminhadas, principalmente se o modelo pedagógico no modelo pedagógico existir fórum ou alguma mentoria ao vivo. Aí você pode fazer menção a esse trabalho ou esse fórum ou esse exercício na aula rapidamente e remeter isso à atividade de fórum, que é o momento onde o professor tira dúvidas dos alunos, ou então mesmo na mentoria. Há cursos, por exemplo, que têm mentorias ao vivo na sequência. Então, nesse caso, pode ser feito, mas nas outras situações, realmente não tem como fazer isso. Como não tem participação de alunos, esse tempo também, que era antes utilizado para fazer os alunos interagirem, não é mais possível, então é mais um tempo que você economiza. Veja quanto tempo nós já estamos tirando da sua aula presencial para condensar em 30 ou 40 minutos na aula EAD. As aulas online são assíncronas ou síncronas. As assíncronas são as aulas gravadas, como essa que eu estou fazendo. As aulas síncronas exigem, então, a participação dos alunos em tempo real. Vamos falar das aulas assíncronas. Estas, como não tem participação de alunos, não há como interagir com eles. Mais um tempo que não se gasta e se pode utilizar em conceitos, em atividades efetivamente do EAD. No EAD também você não conta mais piadas. As piadas só fazem sentido quando houver um grupo de pessoas, quando você conta para um grupo de pessoas e esse grupo ri junto. Não tem nem graça contar piadas para uma pessoa. Imagine contar piadas para uma máquina. Então não faz sentido, essa também é uma atividade que pode ser eliminada na aula EAD. Pode não, perdão, deve ser eliminada na aula EAD. Outra coisa que nós como professores costumamos fazer com bastante frequência é repetir algumas frases de efeito ou repetir algum conteúdo, fazer o aluno participar de alguma forma de um conteúdo fazendo a repetição. No EAD,
não há necessidade de fazer a repetição, porque o aluno tem a opção de voltar o vídeo. Se ele tem essa opção, não entendeu o assunto, então ele volta o vídeo. O que você pode fazer é construir o seu discurso com frases de efeito. E as frases de efeito, elas marcam, porque tem que marcar de alguma forma o aluno com a tua aula de 30 a 40 minutos, senão também não faz sentido. Outra dica, e essa vale também para o presencial, é não carregar os slides com textos longos e principalmente com letras pequenas. O ideal para o EAD é colocar figuras e a partir das figuras fazer então a interação. A figura deve falar por si só, mas se você precisar complementar, seja sucinto. Você não precisa explicar aquilo que já está percebido pelos alunos na figura. Muito bem, mas como fazer tudo isso na prática? Parece simples, mas não é. Isso tudo eu vou explicar no próximo vídeo.